Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quinta-feira, 28 de novembro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Confira nesta edição. Ex-presidente Lula é condenado a 17 anos de prisão em caso do sítio de Atibaia. Itamaraty contraria a Constituição e defende religião como política de Estado. Em resposta a protestos, Chile reduz pela metade salários de presidente e parlamentares. São José dos Campos é escolhida como a capital da cultura do estado de São Paulo. Vale do Paraíba registra queda de 56% nos casos de AIDS. Câmara de Jacareí arquiva a denúncia que pedia a cassação de Isaías Santana. E as dicas para Black Friday com Rafael Kiso na coluna MLabs para todos. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Estamos de volta ao vivo para o Abre Aspas desta quinta-feira. Comigo, nossa jornalista Caroline Correia. Muito bom dia, Caroline. Bom dia, Glauco. Bom dia você de casa. E lembrando que a gente está aqui online, que você pode conversar conosco, mandar sua sugestão, seu comentário, que estamos de olho. Exatamente. Olha, e atenção, susto no Jardim Alvorada na manhã desta quinta-feira. Uma van carregada de tintas pegou fogo por volta das 8 horas da manhã agora na rua Campos Elíseos, no Jardim Alvorada, em São José dos Campos. Os bombeiros já controlaram o fogo e, segundo relatos, o trabalho foi bem dificultado aí devido à quantidade de tintas que estava no veículo. Ninguém ficou ferido. A imagem que você confere aí é do site Aquarius Life. Um objeto inflamável, né? Que acaba dando aquele susto, aquelas chamas altas, mas que bom que ninguém ficou ferido, né? Isso é o principal. E vamos às notícias desta quinta-feira. Ex-presidente Lula é condenado a 17 anos de prisão pelo caso do sítio de Atibaia. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu ontem, por unanimidade, confirmar e aumentar a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio frequentado por ele em Atibaia. A pena julgada por 3 desembargadores aumentou de 12 anos e 11 meses para 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa de Lula ainda pode apresentar embargos de declaração ao tribunal, um tipo de recurso que não prevê mudança no resultado do julgamento. Ainda é possível encaminhar recursos para o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, pedindo erros em atos processuais, que poderia provocar a anulação parcial ou total do processo. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, voltou a afirmar que o Ministério Público Federal não provou nenhum crime cometido pelo ex-presidente, já que não conseguiu ligar a reforma do sítio a nenhum ato de ofício praticado por ele. De acordo com a sentença da primeira instância, Lula recebeu vantagens indevidas das empreiteiras Odebrecht e OAS, por meio da reforma do sítio em Atibaia, que costumava frequentar com a família. Lula teria recebido propinas em troca de favorecimento ilícito em contratos com a Petrobras, segundo a denúncia do Ministério Público. Lembrando que o Lula, o que ele não possui no momento é liberdade, mas sim tempo. Por conta dessa decisão do STF, as penas agora elas só ocorrem quando elas se esgotarem mesmo. Aquele tal do trânsito em julgado. E aí, então,
A decisão do STF também com a Câmara só ficou para o ano que vem. Então aí o Lula tem tempo, mas não liberdade, lembrando disso, tá? Muitas pessoas ainda acham que ele já foi solto e tudo mais. Não, ele está sendo julgado. Já é a segunda vez que ele é julgado lá em Porto Alegre, né? A primeira vez foi pelo sítio, foi pelo Triplex e agora pelo sítio de Atibaia. E deu aí 17 anos de prisão para ele. Então, que Lula, está lembrando, reforçando, que Lula não tem é liberdade e sim tempo. Pois é, e o Conselho de Ética do PSL decidiu recomendar ao presidente do partido, Luciano Bivar, advertências e suspensões a 18 parlamentares que formam a ala bolsonarista da legenda. Eduardo Bolsonaro, Bibo Nunes, Alê Silva e Daniel Silveira receberam a penalidade mais dura, suspensão por 12 meses. As recomendações ainda serão comunicadas a Bivar, que está fora do país e será responsável por validar as punições. A homologação deve ocorrer após reunião do Diretório Nacional do PSL na próxima segunda-feira, dia 2. Eduardo afirmou que a decisão foi uma manobra que visa retomar a liderança do PSL para a chamada ala bivarista. A suspensão acarreta afastamento da atividade parlamentar. Os deputados podem ser retirados de comissões das quais são membros, por exemplo. Por alto lá, o pessoal está comentando que essa atitude, né, de suspensão pode acabar agravando esses deputados a irem para a Aliança pelo Brasil. Então, tá tendo esse rumor lá dentro, né, que pode estar dificultando, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro sair do PSL e ir para a Aliança pelo Brasil. E durante conferência internacional sobre perseguição a cristãos em Budapeste, na Hungria, o secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania, embaixador Fábio Mendes Marzano, afirmou que uma das principais mudanças geradas pela nova administração do Brasil foi colocar a religião no processo de formulação de políticas públicas. Segundo Marzano, há ainda uma ameaça contra o cristianismo e a liberdade religiosa também precisa incluir a possibilidade de converter aqueles que não têm religião. A fala do representante do Itamaraty contraria a Constituição Brasileira de 1988, que define o Brasil como um Estado laico. O caráter laico de um Estado implica, de forma geral, que leis, instituições e políticas públicas não podem ser definidas com base em uma religião. Nenhuma crença pode ser privilegiada e os espaços à descrença devem ser garantidos e respeitados. O arcebispo Anthony Camilleri, vice-secretário do Vaticano para Relações com os Estados, aproveitou a conferência para levantar um alerta. Camilleri afirmou que a liberdade de religião é um dos pilares da diplomacia do Papa Francisco. De acordo com ele, a intromissão seria um desserviço para o cristianismo, aprofundando a tensão na sociedade. Como ressaltou aí, né, é importante a gente lembrar que o Estado laico é um dos pilares da democracia, né? O Papa está aí sempre fazendo viagens, conversando, né, com pessoas representantes de países muito importantes, mas sempre mostrando que o Estado tem que ser laico. Isso é muito interessante, né, com essa missão nova desse Papa, que tem uma visão bem evoluída, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, muito evoluída também. E só um lembrete, antes de 1988, e particularmente em 1988, onde foi promulgada a dita Constituição que reza esse fato do Estado laico, demorou-se muito tempo para chegar a essa conclusão. E então agora em 2019, nós, mais uma vez, dentre tantas outras coisas que acontecem no Estado brasileiro, nós promovemos uma regressão. Uma pergunta, então, a quem deu aqui todas essas declarações e até a quem partilha dessa opinião. Para que existe, então, a nossa Constituição? Cumpra-se
ela foi discutida, teve uma ampla discussão com a população, foi votada e foi promulgada. Vamos cumpri-la. Com certeza, a gente não pode ser retrógrado nessas coisas, né? A gente tem que respeitar a nossa Constituição e não só nesse quesito, mas em todos os outros que a gente está vendo aí nas votações, né? Então vamos respeitar. Não, disse muito bem, Caroline, respeito, só isso, respeito. A Câmara dos Deputados do Chile aprovou por unanimidade a redução em 50% dos salários das autoridades de Estado. Isso inclui presidente, ministros, subsecretários, governadores e parlamentares. Esta redução era uma das promessas do presidente Sebastián Piñera para tentar conter as manifestações que ocorrem no país. Para entrar em vigor, o projeto deve passar pelo Senado. Um deputado no Chile ganha cerca de 9 milhões de pesos chilenos, equivalente a aproximadamente R$48 mil. Os protestos começaram em outubro contra o aumento no preço das passagens de metrô em Santiago. Depois, as manifestações se converteram em um movimento contra a classe política em todo o Chile. O país vive uma jornada de violência, com barricadas, incêndios, saques de lojas e bloqueios de estradas. Estima-se que 26 pessoas morreram e milhares ficaram feridas nos confrontos com a polícia. E o corpo do apresentador Augusto Liberato chegou ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na manhã de hoje. O velório será na Assembleia Legislativa de São Paulo a partir do meio-dia e será aberto ao público. Amanhã, o corpo de Gugu seguirá em cortejo em carro do Corpo de Bombeiros até o cemitério do Morumbi. Para quem não está se localizando, a Assembleia fica perto do Ibirapuera, então se alguém estiver pensando em ir para São Paulo hoje, acabar passando por ali, tem que lembrar que foi mudado o trajeto das ruas, então tem que estar atento também, pode ser que tenha algum trânsito ali, né? Aí já tem muita gente, Glauco, na fila com homenagens para prestar a última homenagem ao Gugu, né? Pois é, legal, é uma justa homenagem aí, uma figura pública de muita importância realmente. E amanhã nós teremos a famosa Black Friday, data cheia de ofertas para quem quer aproveitar uma pechincha, mas olha, não se esqueça, é preciso tomar muito cuidado para não cair nas armadilhas da também conhecida Black Fraud. Pois é, a Black Friday deste ano deve movimentar 3,15 bilhões de reais no comércio eletrônico brasileiro, crescimento de 21% na comparação com o ano passado. A previsão é do Busca Descontos, idealizador do evento no país. Para o professor de economia da Universidade Mackenzie, Agostinho Pascalicchio, só compensa aproveitar as promoções se o desconto for de 40% ou mais. A dica, claro, é pesquisar e monitorar diariamente o preço do produto que você deseja. Existem sites que mostram o histórico de preço e fazem comparações entre diferentes lojas, como o Zoom, o Jacotei e o Buscapé. E atenção, em compras feitas online, o Procon de São Paulo orienta que, após escolher o produto ou serviço, verifique se o preço será alterado lá no carrinho virtual, tá? Depois que você clica. Há sites desconhecidos e outros que imitam os originais de grandes lojas. São usados tanto para vender produtos falsos quanto, e isso é muito importante, fique atento, para coletar seus dados, inclusive do cartão de crédito. Então, atenção, desconfie sempre de preços muito mais baixos aí em relação à concorrência. E o Procon ainda orienta o consumidor a evitar clicar em links e ofertas recebidas por e-mails ou redes sociais, fazendo sempre a consulta direto na página oficial da loja e, de preferência ainda, digitando o endereço do site. É sempre importante
importante a gente ficar de olho, né, Glauco? Apesar da Black Friday cada vez ficar mais conhecida no Brasil, vir com esses sites, esses descontos maravilhosos, né? É bom a gente ficar atento a todas essas colocações aí do Procon, porque senão a gente vai cair na tal da Black Fraud, né? E porque a gente também vê aqui que no Brasil, às vezes, o pessoal aumenta o preço, depois coloca aquela promoção meio duvidosa, né? Verdade. Mas é importante ficar atento aos sites, a digitar, né? Como você disse, gostei dessa dica, porque já aconteceu comigo de olhar um site e tá com um preço exacerbante, assim, eu falava, meu Deus, tá muito barato. Quando clicar, não era o site real da loja, então é importante olhar isso. Muito perigo. A despeito da empolgação, fique muito atento mesmo para não cair nessas esparrelas aí. E olha, hoje, nesta quinta-feira, a gente tem a coluna de Rafael Kiso, o MLabs para todos. E adivinha qual é o assunto? Claro, Black Friday. Olá, eu vim aqui para falar sobre Black Friday, isso mesmo, a data mais importante do ano que precede aí o Natal. Uma dica legal para você que tem loja física é você fazer mídia geolocalizada num raio aí de 5 km por aí, antes da data do dia 29, para você ir captando potenciais clientes. Na internet a gente compete pelo clique, né? Ele está um clique de distância de um outro site. Já no mundo físico, a gente compete pelo tempo das pessoas de deslocamento. Então elas não vão ficar se deslocando muito. Então é importante você aparecer antes da data para que elas já saibam o que você vende e elas vão até a sua loja. Para saber o que elas vendem, é legal. Mesmo que você não tenha e-commerce, é legal você postar nas suas redes sociais quais são os produtos com promoção e faz essa mídia geolocalizada que vai dar muito certo. Eu fico por aqui, até a próxima semana. SP Rio, conteúdo de verdade. Olha aí, dica para lá de importante do grande Rafael Kiso aqui da MLabs para você aproveitar de acordo essa Black Friday, tá bom? Nós vamos para um rápido comercial e voltamos já com mais notícias. Fique com a gente. De volta ao vivo com o Abre Aspas desta quinta-feira, lembrando, claro e sempre, que a sua participação é muito importante e principalmente muito e sempre bem-vinda, tá bom? E a Câmara de Jacareí arquivou na noite de ontem 3 denúncias de moradores que pedem a cassação do prefeito Isaías Santana. A denúncia foi rejeitada por 10 votos favoráveis contra 1 voto pelo recebimento e 1 abstenção. Votou pelo recebimento da denúncia o vereador Valmir do Parque Meia Lua, do DC, e pela abstenção o vereador Fernando da Ótica, do PSC. O pedido dos moradores teve como embasamento as supostas irregularidades já apontadas pelo Ministério Público em ação que o prefeito responde por improbidade administrativa. Para a promotoria, Isaías agiu ilegalmente ao autorizar a ligação de esgoto em loteamentos irregulares no Parque Imperial e no Jardim Pedra-Mar. A medida ocorreu após o prefeito estender para mais de 100 casas uma decisão obtida pela Defensoria Pública, que havia autorizado 2 famílias a fazerem a ligação em locais antes não permitidos. Em sua defesa, o prefeito utilizou da tribuna por 15 minutos e afirmou que escolheu defender o lado das famílias da região oeste, que até então eram obrigadas a despejar o esgoto na própria residência ou na rua, e que está consciente de não ter cometido nenhuma infração. Na denúncia apresentada à Câmara, os autores apontam que o prefeito ainda teria outro interesse com a ação. Tais infrações têm forte aspecto político, atos que vão contra a lei federal, estadual e municipal, em tese, a fim de manter sua popularidade na região, diz o trecho da denúncia.
Bom, é importante a gente ressaltar que saneamento básico é uma coisa literalmente básica, né? Esse tipo de ação do Isaías foi errada, o Ministério Público apontou, mas é importante a gente lembrar também que a gente conversou isso no Abre Aspas uns tempos atrás, né? Que no Brasil poucas pessoas têm acesso ao saneamento básico, é uma coisa que a gente acha que todo mundo tem, né? E aí a gente está aqui tão próximo da gente, na região aqui de Jacareí, que é uma das 3 cidades maiores aqui do Vale do Paraíba, e não tem um saneamento básico, está sendo aí estendido. Bom, Isaías vai estar aqui com a gente na próxima semana e a gente vai conversar com ele sobre isso. Não tem dúvida, esse daí é um problema sério no Brasil inteiro, já é sabido, eu vou usar uma porcentagem baixa aqui. Mais de 50% do país não possui saneamento básico. Então é muito triste. E muito, como a Caroline falou, muito próximo da gente, a gente vê esse tipo aqui de exemplo, né? É uma região extremamente desenvolvida frente a grande parte aí do interior desse nosso grande Brasil. E essa semana ainda demos a notícia de Ilhabela, sim, que tem esse problema seríssimo também. Então há de se fazer aí uma força-tarefa para a gente resolver esse problema, que esse sim deveria ser uma prioridade nacional. É uma vergonha isso que acontece. Se não me engano, uma pesquisa feita pelas universidades de São Paulo, uma de 4 pessoas não possui saneamento básico. Então é um índice muito grande, imagina, não é de 10, é de 4 pessoas, uma não tem. Então é uma coisa que está próximo da gente, às vezes a gente não tem noção. E aí, como a gente disse, já falamos de Ilhabela, que é uma cidade totalmente turística, e agora Jacareí, que é uma das 3 cidades maiores aqui do Vale do Paraíba. Então é triste essa notícia, mas vamos cobrar do poder público uma mudança, né, Glauco? Só um parênteses, lembrando que no caso especificamente de Ilhabela, tem um orçamento absolutamente recheado em função de royalties de petróleo e tudo exatamente, mais. E bem lembrado. Ao longo desse tempo todo não se justifica isso, até pela própria proporção da cidade. Eu tive conversando com alguns moradores de Ilhabela nas férias de julho, e eles contaram que nas férias de agora, no final do ano, né, é muito complicado porque a cidade não suporta o número de pessoas que vão à ilha. Tanto a gente vê isso na travessia da balsa, né? Simples, é o primeiro passo aí. Então quando a gente passa um pouquinho a mais, a gente vai entender o saneamento básico. E quem mora lá são os mais afetados, né? Então é muito triste a gente ver isso. O poder público precisa ter uma atenção maior com isso. A despeito de seja qual for a explicação ou a tentativa da explicação, o fato é um só: não convence. Pois é, e São José dos Campos vai receber selo de Capital da Cultura do Estado de São Paulo no início de dezembro agora, pelo governo do estado de São Paulo. A informação nos foi passada aí pelo diretor-presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Aldo Zonzini, que esteve conosco aqui numa entrevista no jornal Abre Aspas de ontem. O senhor Aldo disse que São José, olha só que bacana a história toda, concorreu com mais de 60 cidades do estado, com mais de 150 mil habitantes, para receber essa que vai ter agora, na sexta e no sábado, a Virada SP. Ele diz aqui: nós concorremos num edital que dá igualdade a todos, disse o presidente. O Aldo ainda reforçou que a volta do evento à cidade, claro, ajudou a conquistar a chancela de Capital da Cultura. Com a nova gestão do governador João Dória, a seleção de cidades para a realização da Virada SP foi feita através de chamamento público, que selecionaria apenas uma cidade com mais de 100 mil habitantes para receber a nova virada. Apenas 4 cidades do interior, com perfis populacionais distintos, receberão o evento neste ano. Taubaté, que teve a virada nos últimos 3 anos, dessa vez ficou fora da disputa. A cerimônia aí da entrega do selo de Capital da Cultura acontecerá no dia 4 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, onde o governador João Dória entregará ao prefeito Felício Ramute a chancela ao município. E claro, a entrevista completa com o senhor Aldo Zonzini, você pode conferir aí na aba
de entrevistas do portal da SP Rio+. Grande orgulho, né? Um grande orgulho. O pessoal já está comentando aqui, a Ana Souza estava quietinha, mas falou capital da cultura, muito mais que merecido, que ela adora a fundação e que São José tem muitas opções de atrações, de cultura. E o Joseph Santos também mandou aquele bom dia a todos. E bem lembrado, né? Cada vez mais a cultura aqui em São José está ficando rica, né? A gente aí vem de festival de música, festival de dança, festival de teatro, tem opções de lazer para todo mundo, isso é muito legal. E agora vem um merecido capital da cultura, né? A virada cultural foi um ponto que ajudou a trazer essa chancela tão importante para o município e que vai marcar um pouco aí o Vale do Paraíba, com certeza. E lembrando que São José concorreu com cidades como Santos, Campinas, Guarulhos e ganhou a virada cultural, a virada SP e também a chancela de capital do município. Muito, muito legal, de parabéns São José dos Campos, muito mesmo. Agora eu vou pedir bastante atenção a vocês para essa notícia. O copo meio cheio. A AIDS vem desacelerando no Vale do Paraíba. O copo meio vazio. Cai menos entre os jovens, indicando maior descuido desta população com a doença. De acordo com os números do Ministério da Saúde, a região registrou 156 casos de AIDS em 2018, o menor número da série histórica da pasta, que começa lá em 2006. Representou queda de 56% diante dos 351 casos de 2017. Na mesma comparação, os soros positivos de 15 a 24 anos foram 21 contra 37, menos 43%. Outro dado preocupante é que os 21 casos de AIDS entre jovens representaram 13,4% do total de casos na região em 2018, o maior percentual da série histórica. Nos atendimentos, percebemos que os jovens têm falha no uso do preservativo. Todos sabem que existe o HIV, mas não se sentem muito vulneráveis e usam preservativo só algumas vezes. Quando o relacionamento está mais fixo, eles param de usar, disse Juliana Fenley, infectologista do CRMI, que é o Centro de Referência de Moléstias Infectocontagiosas de São José dos Campos. Segundo ela, o aumento de AIDS entre os jovens se dá mais com o público homossexual masculino. Em São José dos Campos, por exemplo, os casos de AIDS em pessoas de 15 a 24 anos, segundo dados do Ministério da Saúde, saltaram de 8 em 2017 para 10 em 2018. Um crescimento de 25%, sendo que a doença caiu em todas as outras faixas etárias. O número de casos de AIDS no Vale caiu 70% num período de 10 anos. Também nesse intervalo, a quantidade de jovens soropositivos caiu bem menos do que nas demais faixas etárias. É sempre aquela importância, né? A gente sabe que a doença está aí, as pessoas precisam se prevenir, né, Glauco? A gente não pode brincar, porque é uma doença séria que não tem cura, por enquanto, né? A gente vê diversas pesquisas sendo realizadas para mudar isso, né? Mas por enquanto a gente não tem, só tem o coquetel mesmo. E eu lembro que teve uns anos atrás que o HIV tinha aumentado entre os idosos. Eu achei muito interessante isso, que os idosos sempre estão lá cobrando os jovens, mas não estavam fazendo o que eles estavam falando. É aquele velho ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então é importante a gente lembrar que a prevenção é para todo mundo. Então... Não tem dúvida, os dados são absolutamente alarmantes, principalmente em se tratando de uma faixa de população que tem o acesso a essa informação. Há de se dar crédito aí que costumeiramente e perenemente existem campanhas voltadas principalmente para a atenção. Preservar a sua saúde é uma doença ainda seríssima, que não se justifica. Então, você seja do que faixa etária for, muita atenção ao cuidado com relação a isso. A AIDS é uma doença seríssima.
Em Campos do Jordão, o cadastramento biométrico obrigatório termina amanhã. Atenção, a Justiça Eleitoral promove até o fim desta semana um mutirão para o atendimento. O plantão acontece na Vila Abernécia das 8 da manhã às 18 horas. Outra cidade da região com plantão é São José dos Campos, tá? O mutirão de cadastramento será realizado neste sábado e domingo na Zona Norte, Sul e Centro. Atenção, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, caso o cidadão não realize o cadastro, o título é cancelado e com a implicação de a pessoa ficar impedida de participar das eleições em 2020, além de tomar posse em concurso público, de renovar passaporte, RG, CPF, conseguir empréstimos em bancos públicos e fazer matrículas em instituições de ensino oficiais. Portanto, não se esqueça, isto é obrigatório, tá? Você pode ficar aí impedido de todas essas ações caso não faça esse recadastramento. E lembrando que o ano que vem é um ano importante, né? Eleições municipais, então faça o cadastramento biométrico. Lembrando que Taubaté é a única cidade do Vale do Paraíba que não é obrigatório este ano, mas taubatianos fiquem atentos para fazer também o cadastro biométrico, para depois não ficar essa confusão. Em Campos do Jordão ontem gerou uma confusão, muitas pessoas foram para fazer o cadastro, não conseguiram, gerou uma fila, gerou confusão, mas hoje, né, vamos lembrar, vamos fazer certinho, olha lá, ver se tem agendamento para fazer o cadastro e conseguir votar, e senão depois é uma dor de cabeça, né, Glauco? Sem dúvida, não tem dúvida. Relembrando e enfatizando, é obrigatório. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com tempo e mais notícias. Fique com a gente. Chuva forte ontem à noite aqui em São José dos Campos e um tempo realmente com cara da chegada do verão aí. Vamos saber com ele. Fala, Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Teremos um dia de inverno hoje aqui na nossa região. A quinta-feira será um dia de céu predominantemente nublado e com chances de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os ventos também vão soprar com intensidade moderada ao longo de todo o dia. Atenção só lá no litoral, pois o vento pode ser um pouquinho mais forte e, inclusive, pode atrapalhar aí a travessia de balsas. As temperaturas hoje estarão em declínio acentuado se compararmos com o dia de ontem. A máxima prevista no Vale do Paraíba é de 24 graus. Em São Paulo e no litoral, 22 e na Serra da Mantiqueira, 16 graus. Essas condições do tempo ainda devem permanecer durante a sexta-feira, mas a partir do sábado o sol já deve começar a aparecer com um pouco mais de frequência, né? E as temperaturas se elevam um pouco mais. O domingo vai seguindo a mesma tendência do sábado. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Um abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. E a ex-nadadora joseense Fabiola Molina assumirá a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social no governo de Jair Bolsonaro, segundo informações divulgadas ontem pelo Ministério da Cidadania. Fabiola Molina anunciou a despedida das piscinas em 2013, aos 38 anos de idade. Ela disputou as Olimpíadas de Sydney em 2000, Pequim em 2008, Londres 2012 e teve uma das carreiras mais vitoriosas na natação nacional, com títulos brasileiros e internacionais, como medalhas em Jogos Pan-Americanos e Campeonatos Mundiais. Fabiola irá substituir na função o ex-jogador de futebol Washington Coração Valente, nomeado em abril deste ano para a secretaria. Washington teve a exoneração publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. Ele informou ao portal G1 que assumirá o posto de diretor de desenvolvimento da Confederação Brasileira de Futebol.
E vamos de esporte. Hoje é noite do futebol joseense. Primeiro com os meninos. Pela partida da volta das quartas de final da Liga Paulista, o time masculino do São José enfrenta o Dracena às 20h15 no ginásio Alor Ferrari em Dracena. Lembrando que o primeiro jogo que ocorreu na segunda-feira em São José terminou com um empate de 3-3. Como teve uma campanha inferior na primeira fase, os joseenses precisam vencer para garantir a vaga para a semifinal do torneio estadual. Já para as meninas, vale título. Pela partida de ida da final do Campeonato Paulista, a Máquina Amarela enfrenta o Tabuão da Serra às 19h15 no ginásio do Tênis Clube em São José dos Campos. O jogo terá entrada gratuita. E a região está bem representada. A lateral direita Poliana, do time de futebol feminino do São José, foi, mais uma vez, convocada para defender a seleção brasileira, atualmente comandada pela técnica sueca Pia Sundhage. A jogadora das meninas da Águia vai disputar os últimos amistosos do ano contra o México na Arena Corinthians, dia 12 de dezembro, e em Araraquara, no dia 15. Neste ano, a atleta disputou o torneio She Believes, a Copa do Mundo na França, entrando no decorrer das partidas contra a Itália na primeira fase e França nas oitavas de final, e foi lembrada para os amistosos contra Inglaterra e Polônia em outubro. Poliana se apresenta à seleção brasileira na próxima semana na Granja Comari, em Teresópolis. Parabéns aí a Poliana, bem legal mesmo. E olha só, para fechar o abre aspas desta quinta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu esta semana na Casa Branca o cachorro Conan. O cão da raça pastor belga, que atuou na operação que terminou na morte do chefe do grupo terrorista Estado Islâmico, Abu Bakr Baghdadi, em outubro. Este aí, ó, é o Conan, agora provavelmente o cachorro mais famoso do mundo, disse Trump ao apresentar o animal. Pouco depois da operação, Trump publicou nas redes sociais uma foto do cachorro, mas disse que ele não poderia ser identificado por questões de segurança. Porém, como Conan já está nos Estados Unidos e não mais em um canil militar na Síria, o presidente decidiu mostrá-lo à imprensa. O cachorro ganhou uma medalha e uma placa na cerimônia, que contou com a presença da primeira-dama Melania Trump, o vice-presidente Mike Pence e o vice-presidente Mike Pence. De acordo com a agência Associated Press, Conan sofreu ferimentos leves após o terrorista explodir um colete que levava junto ao corpo. Bem bacana a homenagem, né, Carol? Imagina, né? Você queria ter um Conan em casa? Pô, muito legal, ia ficar, né, bem seguro, né? Eu gostei muito das fotos do cachorro. Ele tem uma pinta mesmo. Você olha assim, você... Ah lá, que belezinha lá, olha só que coisa mais fofa. Eu sou apaixonada por cachorro, então eu não consigo. Mas ele tem aquela pinta ali, ó, de cachorro militar, né? Pinta de artista. Pinta de artista, Pintoso, né? cachorro. Agora é o cachorro mais famoso do mundo aí, né? Não tem a menor dúvida. Tá de parabéns o Conan. Bacana, bem bacana a homenagem aí ao cachorro. E fica legal a gente ver também que tem uma... E a gente também vê aqui no Brasil, né? Todas as vezes que os policiais levam seus cachorros, né, os cachorros do canil para fazer apreensão de drogas, eles sempre colocam lá os cachorros também para tirar foto, e eu acho uma belezinha. Eu adoro receber essas fotos, porque olha só, poxa vida, que trabalho legal, né? E eles são super fofinhos, né? Eu com cachorro, desculpa, pode ser o tamanho que for, eu ainda trato como um cachorrinho pequenininho. Pois é, mas muito bacana, lembrando também a ligação extremamente forte que existe entre os profissionais e esses cães, que na verdade acabam sendo aí uma extensão
do policial ou do militar aí. E tem uma função muito importante e muitas vezes acabam também perdendo a vida para proteger. Então, é uma ligação muito forte mesmo. E muito legal também, porque às vezes a gente acha que o treinamento é muito rígido, que o treinamento acaba maltratando os animais, e pelo contrário, é um treinamento muito sério e muito legal que é feito com os policiais, desde que muitas vezes eles usam os pastores alemães, né? Então eles vêm pequenininhos e eles já acabam criando esse laço, essa ligação com os cachorros, e é muito legal. Então, é legal lembrar também que não existe maus tratos contra os animais lá na polícia, né? Tanto civil quanto militar, e é muito legal. E aí vem esse aí, o Conan sendo condecorado aí, né? Exatamente. Hoje é o dia do Conan, então a gente termina a edição de hoje. Eu agradeço a participação da Caroline Correia e a nossa homenagem aqui vai ao Conan, claro, e a todos os cães e os seus parceiros aí que fazem esse trabalho tão belo em proteção a tanta gente. Tá de parabéns, um ótimo dia para você, uma ótima quinta-feira e até amanhã com mais um Abre Aspas.